Então, povo, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui pro canal. Vocês viram, já teve vídeo mais cedo aqui no canal hoje. A gente falou sobre o conto O Povo Branco, do Arthur Machen. E hoje eu tô fazendo agora um segundo vídeo aqui pro canal, diferente. É quase como se fosse um vlog, um bate-papo e tudo mais. Porque é o seguinte, eu saí hoje para poder pagar a conta lá no centro da cidade. Vocês sabem como é que é, todo mundo tem que fazer isso de vez em quando. E eu saí então e eu fui andando, eu tô aqui de frente com a janela do meu quarto. E eu fui andando e tudo mais, e o clima hoje tá muito sinistro o tempo, sabe? Tá uma atmosfera toda cinzenta, tá neblinado, tava chuviscando agora mesmo, tá um clima bem estranho. E eu fiquei inspirado e pensei o seguinte, que tal fazer um vídeo lá no canal falando sobre o clima e a atmosfera nas obras de terror, tanto de filme, quanto de livro, quanto de série. Então eu resolvi fazer esse vídeo diferente aqui, eu tô com a câmera na mão aqui, então a câmera pode ser que trema um pouquinho. Aí vocês podem ver, aqui atrás tá o meu relógio antigo. Aquele relógio é muito antigo e não funciona mais, mas ele é bem antigão, vocês estão vendo, aquele relógio típico de filme de terror. Tem os brinquedos da minha filhinha Sara aqui, os livrinhos dela aqui. E eu vou estar conversando com vocês então, vamos andar pela casa aqui e vamos conversar um pouquinho sobre filmes de terror. Ah, aqui o meu pôster do Arquivo X, I Want to Believe. E a gente vai estar conversando um pouquinho então sobre obras de terror e o seu clima, sabe? Clima escuro, denso, cinzento, esquisito. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre obras de terror, o clima, a atmosfera que compõe essas obras de terror e tudo mais. Eu gosto muito de obras de terror, de filmes de terror, de livros de terror, desde que eu era criancinha. Eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos e eu já lia livros de terror. E com bem menos idade, 5, 6 anos, eu já assistia filmes de terror. Tanto é que eu lembro muito bem de adorar os filmes A Volta dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, Chuck, A Hora do Pesadelo. Esses foram os filmes que marcaram a minha infância. Fred Krueger, gente, eu adorava Fred Krueger. E uma coisa que eu sempre reparei, que é na cara, né, gente? Obras de terror se apoiam muito no clima, na atmosfera ao redor para poder compor o terror. Só interrompendo um pouquinho aqui, gente, para poder mostrar o meu gatinho, o Salem. Vocês conhecem ele, né? Salem, fala oi pro pessoal, Salem. Aqui, gente, é o Salem, meu gato preto, saiu correndo. Então, e essas obras de terror, elas são muito apoiadas no clima. Vocês podem perceber que a grande maioria, não falo todos, mas a grande maioria dos filmes de terror tem aquele clima sinistro, azulado. Quando não é azulado, é acinzentado. Tem aquela atmosfera pesada, meio esverdeada. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. O filme Invocação do Mal. O primeiro, o segundo não, mas o primeiro. O primeiro, vocês não têm a impressão de que ele tem uma paleta de cores meio esverdeada, meio amarelada, meio escura, sombria? Vocês não têm essa impressão? Então, isso é muito para poder ajudar a criar o clima tenso da obra. E eu acho isso incrível, porque faz a gente entrar cada vez mais na história, faz a gente entrar cada vez mais na tensão que o filme quer passar. E com o livro não é diferente, com o livro é a mesma coisa. Embora o autor não tenha a opção visual de mostrar pra gente aquilo, ele tem a opção de fazer a gente imaginar aquilo. Então, uma coisa legal aqui, eu acho, por exemplo, A Volta do Parafuso. Vocês sabem que eu amo esse livro, A Volta do Parafuso, do Henry James. É um livro maravilhoso e esse livro tem toda a construção de clima, toda a construção de atmosfera baseado no ambiente ao redor. A gente tem a mansão Bly, que é uma mansão gigantesca, que é uma mansão muito grande, vitoriana. Essa mansão fica na frente de um lago. E esse lago, descrito pela própria narradora, personagem, o lago ele é muito grande e ele parece ser gelado, ele parece ser muito fundo e ela descreve como um lago de cor esverdeada e tudo mais. A casa ela é cercada por árvores secas, é uma coisa bem legal isso. E vamos andando mais um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aqui então. Essa porta aqui, ela leva pro porão onde... tá trancada. Essa porta leva pro porão onde eu tenho a minha biblioteca então. Então é bem sinistro, gente. Minha casa também tem umas partes sinistras. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês.
Então, gente, eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui a gente tem uma escada e essa escada leva lá para baixo, onde está então o porão, que é onde fica a minha biblioteca. E a gente vai descer lá. Então, povo, aqui então fica a minha biblioteca. Vocês viram aqui, tem essa escada que sobe lá para o segundo andar da casa. E aqui fica a minha biblioteca com os livros. Tem um banheiro de cá e aqui fica a minha biblioteca com os livros. Ali fica então o teclado, onde eu e meu irmão dedilham um pouquinho. Eu gosto de tocar tema de filme de terror, não música própria. Então, vocês me conhecem, né, gente? E aqui estão os meus livros. Ali minha tábua Ouija. E aqui minha coleção de livros. Atualmente ela conta com mais de 1.300 livros. É muita coisa, gente. Então, voltando aqui com a nossa papo, nossa conversa, o horror precisa de clima. O horror precisa do ambiente pesado para poder criar aquele clima tenso, né? E então eu vim aqui para minha biblioteca para poder ficar mais fácil de eu conseguir lembrar de obras que têm a presença marcante do clima. Gente, essa prateleira aqui inteirinha, essa estante inteira é só de livros de terror. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. É só livro de terror, gente. Eu tenho muita coisa de terror legal aqui. Muito livro legal. Então, olhando aqui, que eu tenho aqui algumas obras que são legais, que mostram muito clima, como o personagem determinante para criar a atmosfera pesada, eu tenho aqui então um que é muito legal, que eu acho que é maravilhoso, todo leitor de terror tem que ler, que é Carmilla, a Vampira de Karnstein. Gente, esse livro aqui tem uma criação de clima perfeita, porque ela vai descrever então o castelo, eles chamam de Chateau, que é o castelo onde a família mora, que a Carmilla vai então se hospedar, e o castelo é muito grande, muito escuro. É engraçado que tem algumas alas desse castelo que não foram exploradas ainda, que ficam fechadas, porque a família não vai lá, é bem legal isso. Uma obra que mostra muito clima também é essa daqui, Um Sussurro nas Trevas. É muito legal que quando o cara que encontra as cartas, porque o Sussurro nas Trevas ele é feito de um relato dentro de um relato. É o cara então que está contando esse relato pra gente, que ele encontra cartas de um tio dele relatando toda a história que se passa aqui. E no momento que ele está lendo essa história do tio dele, então, está chuvoso lá fora, está com um tempo muito feio e tudo mais. E tem certos momentos aqui no próprio relato do tio dele, ele está hospedado então em um lugar na Louisiana, bem no interior da Louisiana mesmo. E esse lugar ele é cercado de floresta, e aquela floresta escura, aquela floresta que ninguém entra lá dentro, e ele começa a escutar batuques de tambor lá dentro. É bem macabro, gente. Outra obra que cria muito clima baseado na atmosfera ao redor é essa daqui, A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Gente, esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom. Vocês sabem, né? Aqui vocês estão vendo, é o livro daquela coleção Mestres do Horror da Fantasia, da Francisco Alves. Esse livro é extremamente raro e esse livro é maravilhoso e tem muito a participação da escuridão, da sombra e da luz. Porque a Casa da Colina, que situa o livro, é uma casa muito escura, é uma casa muito grande, tem uma decoração lindíssima, mas ela é uma casa muito escura. Então tem partes dos corredores assim que são totalmente no breu e é bem macabro isso, é muito aterrador, porque uma casa gigante, corredores enormes, escura, então, né? Legal. Gente, O Exorcista, né? Não tem como falar de obra climática e tensa no estilo da atmosfera sem falar do Exorcista. Gente, O Exorcista, quem já leu O Exorcista sabe muito bem que você vai lendo aquilo e você se sente numa atmosfera opressora, numa atmosfera perigosa, sabe? E o autor fala muito também do lugar
que a casa é uma casa sinistra, que embora seja uma casa comum e tudo mais, ela fica com uma aparência pesada, com todo o mal que vai acontecendo ali. Você vai sentindo então a presença do mal na própria casa. O quarto da Regan é sempre muito frio, é uma casa que faz barulhos à noite e a casa fica escura em certos pontos, e a casa é fria demais, e tem aquela névoa de vapor que sai da boca das pessoas quando tá lá. Então é uma obra que mexe muito com o clima também. Outra que eu queria falar também é Psicose. Vocês conhecem Psicose, é do Robert Bloch, né? Virou aquele filme maravilhoso do Hitchcock. E, gente, Psicose, o filme, a história inteira, quase inteira, se passa na chuva. Tem desde o momento, então, que a Marion Crane sai fugida do escritório dela com o dinheiro e ela enfrenta um vendaval, uma chuva enorme dentro do carro dela. Os momentos após a chegada dela no Hotel Bates, então, sempre chovendo. A casa deles lá em cima daquele pico, sempre muito escura, muito fria. O livro quase todo é cheio de chuva e isso deixa a história muito tensa. Outra obra que mostra muito o clima agindo em favor do terror é, claro, o Iluminado, né, gente? Você pensa em Iluminado, vem direto, então, neve. Porque eles ficam isolados no Hotel Overlook, totalmente coberto de neve. E você sente também o clima opressor, o clima esquisito, pesado do hotel e a neve toda ao redor, sem deixar eles saírem. E mais uma história que tem o clima a favor do horror. Eu queria mostrar aqui também o meu livro Noites de Terror. Eu que escrevi, vocês sabem, ele já foi lançado acho que faz uns 2 anos já. E eu também tentei trabalhar muito com essa questão do clima. As árvores secas ao redor, e o frio congelante, a chuva caindo o tempo todo. Então é uma coisa que eu gosto muito desse negócio do clima, ajudando a deixar a atmosfera mais pesada. E eu tentei trabalhar bastante isso na minha obra Noites de Terror. Aqui tá a capa dela, muito bonita, né? Quem fez essa capa aqui foi o Lucas Dallas, lá do canal Pulp Fiction. A capa é muito bonita. E eu espero que vocês curtam o livro. Dá para você comprar ele então no Clube de Autores. Eu vou deixar aqui embaixo no Mostrar Mais esse livro aqui. Vocês podem comprar lá. Tá baratinho. E ele tem a opção também de vocês comprar ele também em capa dura. Ele tem em brochura, como vocês podem ver aqui. Brochura, né? Capa mole e tudo mais. E tem ele em capa dura. E por dentro ele tem todos uns detalhezinhos de ilustrações e tudo mais a cada começo de capítulo, essas manchas de sangue escorrendo aqui. Então eu acho que ficou um livro bonitinho até. Então, gente, eu acho que é isso. Eu queria falar sobre esses tipos de histórias de terror que tem o clima como principal agente para aumentar o terror e tudo mais. Eu acho que ficou legal, eu acho que ficou divertido esse vídeo diferente aqui assim. Então eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam desse tipo de vídeo, andando pela casa, conversando com vocês, batendo um papo, falando da coisa que a gente gosta e tudo mais. Se vocês querem que eu traga mais desse tipo de vídeo aqui no canal e tudo mais. Deixa o dedão pra cima e até amanhã que a gente vai ter outro vídeo. Amanhã a gente vai estar falando sobre o conto Lila do Stephen King. Então, tchau, tchau, pessoal.